Afinal de contas, qual é a função da análise? Bom, responder essa pergunta não é nada trivial, ela vai depender, inclusive, a qual autor você se reporta, a que tipo de clínica você pensa e você trabalha. E então, ao invés de responder essa pergunta, que ela demandaria uma discussão muito mais abrangente, e, na minha opinião, sem uma resposta exatamente final, ainda que, obviamente, eu tenha algumas respostas sobre isso, ou pelo menos parte de respostas sobre isso, eu preferi, nós aqui do Penso Logo Falo, preferimos montar um vídeo respondendo a pergunta o que Freud entendia ser a função da análise. E aí eu vou pegar aqui alguns trechos do Freud, parafraseando ele na verdade, tá? Não vou citá-lo literalmente, não, mas vou me referir a algumas poucas obras. Por exemplo, eu vou começar com uma definição que eu gosto muito, que está num texto curtíssimo, deve ter aí por volta de 5 páginas, chamado Análise Selvagem, que está traduzido na Imago como Psicanálise Silvestre, onde Freud diz que, e aí eu estou parafraseando ele, tá? Que a função da análise nunca foi tornar consciente aquilo que era inconsciente. Esse não é o trabalho da análise. O trabalho da análise é arrefecer as defesas egóicas, é reduzir as defesas egóicas. E aí, essa frase a gente já tem que começar tomando alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte: arrefecer as defesas egóicas não significa enfraquecer o ego. Arrefecer as defesas egóicas significa ter uma reorganização psíquica que necessite de menos defesas para estar no mundo. Lembrem-se que as defesas egóicas têm como função tentar reduzir ou extinguir, porque não se consegue, o desprazer oriundo dos conflitos intrapsíquicos entre as exigências do inconsciente, as exigências da sexualidade infantil e as exigências do ideal do eu. Então, por favor, reduzir as defesas egóicas não tem nada a ver com enfraquecer ou fortalecer o ego. Arrefecer as defesas egóicas significa que a análise precisa fazer um trabalho com os pacientes que os ajudem a ter algum tipo de reorganização psíquica que necessite menos daqueles compromissos das defesas egóicas, daquelas formações de compromisso que visam tentar evitar ou reduzir o desprazer oriundo dos conflitos intrapsíquicos. É uma tarefa bem mais complexa do que simplesmente tornar algo que é inconsciente consciente. Então, seria uma primeira definição de algo que seria função da análise, arrefecer as defesas egóicas. Em um outro texto chamado Análise Terminável e Interminável, Freud faz um resumo do que ele foi compreendendo ao longo da sua obra, Análise Terminável e Interminável, um texto aí próximo do fim da vida do Freud, onde ele está revisitando a teoria como um todo, se perguntando quando é que uma análise pode chegar a termo, né, chegar ao término de maneira satisfatória, e ele não vai dar uma resposta muito precisa sobre isso, pelo menos na minha opinião. Mas nesse texto, então, ele revisita quais seriam as questões que levam à eclosão de uma neurose. E ele vai revisitar ali as questões traumáticas, as questões relativas à constituição das forças pulsionais do indivíduo, porque o Freud imaginava que as pressões pulsionais elas são distintas de indivíduos para indivíduos, e as questões das alterações sofridas pelo ego, que podem ter questões constitucionais do indivíduo também, que ele diz que essas seriam talvez as mais difíceis de tratar, e as questões que eram relativas ao ambiente onde o sujeito foi criado, cresceu, viveu e por aí vai. Então, nós teríamos aí as questões traumáticas, as questões das constituições individuais das forças pulsionais e as questões relativas às alterações sofridas pelo ego aí ao longo da vida do indivíduo, frente a um critério de um ego, como o próprio vai dizer, que supõe-se normal na média. O próprio Freud vai assumir nesse texto, em outros tantos, que essa definição de normal é muito complicada, porque todos nós temos questões egóicas que fogem daquilo que na média seria chamado normalidade. Bom, então a gente tem esses três parâmetros aí para nortear a questão das neuroses.
E é a partir deles que o Freud vai começar a se perguntar justamente qual é a função da análise. E tem uma passagem do Freud que eu até separei aqui no meu celular, que eu vou ler para vocês, é a única citação que eu vou ler na íntegra hoje nesse vídeo, onde o Freud é bastante mal compreendido, e eu já falo sobre isso por algumas pessoas, é claro, não por todos. O Freud vai dizer assim, ó, nosso objetivo, então falando justamente sobre os objetivos da análise, ou o grande objetivo da análise, nosso objetivo não será dissipar todas as peculiaridades do caráter humano em benefício de uma normalidade esquemática, uma vez que o Freud já havia dito, como eu mencionei para vocês, que todo mundo é normal dentro de uma certa média de normalidade. Ele vai continuar dizendo: nem tampouco exigir que a pessoa que foi completamente analisada, e ele bota completamente analisada entre aspas, não sinta paixões nem desenvolva conflitos internos. A missão da análise é garantir as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do ego. E é justamente aí que tem um problema, teve um problema no passado da psicanálise. Garantir as melhores condições para as funções do ego, alguns analistas no passado tomaram isso como sendo algo que deveria fortalecer o ego, fazer uma psicologia do ego, algo que foi profundamente criticado por Lacan e, na minha opinião, com toda razão. Porque quando Freud está dizendo que a função da análise é garantir melhores condições para o ego, a frase exata é, deixa eu lembrar aqui, as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do ego, garantir as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do ego, é justamente porque é o pobre do ego que tem que negociar com o id, tem que negociar com o superego, tem que negociar com o mundo. Então, garantir melhores condições para as funções do ego é justamente ajudá-lo a não precisar de tantas defesas egóicas. É fazer com que esse ego possa relativizar as exigências infantis do inconsciente, do id, relativizar as exigências morais do superego e lidar melhor com as interdições do mundo. Então, a função da análise está longe de ser uma psicologia do ego, mas sim, de alguma maneira, e aí nas palavras do Freud, garantir uma melhor funcionalidade, ainda que determinar o que seja a melhor funcionalidade para alguém seja muito difícil, seja muito relativo. Mas, aí usando talvez uma formulação mais lacaniana, é viver mais na direção do desejo. É precisar de menos acordos entre ego, superego e mundo, né? Fazer viver de maneira mais próxima daquilo que vai na direção do desejo de cada um de nós, coisa que é dificílima. E o próprio Freud diz nesse texto Análise Interminável e Interminável que levar uma análise ao término seria otimista demais dizer que o sujeito estaria livre de todos os seus conflitos. Que na prática a gente não vê isso na clínica acontecendo, nem mesmo entre os analistas, nem mesmo entre os melhores de nós. Uma outra coisa importante é que o Freud vai dizer que, assim, pensar num término de análise, se a gente está falando da neurose, e aí lembrando que o Freud faz uma distinção entre neurose e neurose de caráter, na neurose seria aquele sujeito parar de apresentar os sintomas que outrora apresentava e se manter assim ou o máximo de tempo possível pela vida toda, sem ter reincidências, sem ter recaídas. Isso se estivermos falando da neurose, na ótica freudiana, é aquele acometimento, é aquela afecção que o sujeito tem que compromete gravemente a funcionalidade de sua vida. E Freud vai dizer que aí, se a gente já está falando da neurose de caráter, aí os critérios já são mais complexos, porque a neurose de caráter, lembro a vocês, são conjuntos de comportamentos que o sujeito organiza que são tributários das fixações libidinais, uma coisa mais global da personalidade do indivíduo. E modificar isso seria dizer que esse sujeito consegue viver no mundo, eu diria que praticamente sem fantasia. E nenhum de nós consegue viver no mundo sem um certo grau de fantasia. Então, quando a gente fala de neurose de caráter, porque as fantasias são profundamente tributárias das fixações libidinais, quando a gente fala de neurose de caráter, talvez, aí na minha humilde opinião, o que é mais funcional em termos de psicanálise
é ajudar esse sujeito a arrefecer as defesas egóicas. Talvez essa seja a melhor direção para se conduzir a um tratamento em psicanálise, ou pelo menos uma das indicações mais precisas do que a gente deve fazer no nosso trabalho, dentro, se estivermos falando principalmente dos neuróticos, da neurose de transferência. Se você gosta de assuntos como esse, segue a gente aqui, se inscreve no canal e aproveita para conhecer o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo.